Olá a todos, meu nome é Thiago, trabalho na seção de formação. Estou junto com a Raquel e a Camila à frente da Comunicação e Multiletramentos, que é um novo componente do Ensino Fundamental 1. E como nós não podemos, em formação presencial, atender a todos os professores, a gente pensou nessa versão EAD, a qual eu estou mais à frente, para que todos os professores possam ter um contato com as ideias que vêm sendo trazidas, né, nos estudos atualmente. Para facilitar a visualização, porque a página fica um pouquinho cortada no canto, tem esse ícone que está circulado em vermelho, que apresenta a tela cheia. Então, nessa tela cheia, é possível visualizar melhor o conteúdo da página. Vamos pensar primeiro em letramento. Já que vamos falar de multiletramentos, a gente tem que pensar o que é o letramento. O letramento tem um expoente no Brasil, que é a Magda Soares, que faz um levantamento num texto chamado Letramento e Alfabetização, as muitas facetas. Ela faz um levantamento histórico, trazendo que em 1980 esse termo aparece no Brasil, na França e em Portugal, cada qual na sua língua, nomeando fenômenos distintos à alfabetização. Então a ideia é que a alfabetização é diferente de letramento. Isso não é uma visão geral, é uma visão da Magda Soares, que defende também que nos Estados Unidos e na Inglaterra já existia um termo desde o século XIX, mas a partir da década de 80 ela passa a ter uma atenção maior. Curiosamente, ou não, a Emília Ferreira e a Ana Teberoski também na década de 80 passam a publicar a Psicogênese da Língua Escrita, que até é citada pela autora nesse texto. No Brasil, a alfabetização e letramento ainda hoje se confundem. Historicamente, considerou-se como alfabetizado, no censo de 1940, quem declarasse saber ler e escrever. Bastava essa declaração. Já em 1950, capaz de ler e escrever um bilhete simples, que é uma prática de leitura e escrita, mas ainda muito trivial, mas não deixa de ser uma prática de escrita. A ideia de ser capaz de ler e escrever tira um pouquinho essa ideia de que apenas se declare saber ler e escrever. Então, da ideia que eu preciso provar isso. E a autora diz que nos tempos atuais os anos de escolarização e alfabetização convergem para a ideia de alfabetizado. Né? A alfabetização hoje, para a autora, se encaminha para o letramento, ele auxilia o letramento. Então a autora usa o termo desinvenção da alfabetização. Para ela, a alfabetização tinha um método, né, uma forma de alfabetizar, e com a chegada, né, o advento das ideias de Emília Ferreira e Ana Teberoski, e com o passar do tempo, né, com a chegada do letramento e do socioconstrutivismo, aparece uma desinvenção da alfabetização. Não se tem mais esse método. Ela ainda comenta que antes tinha um método e nenhuma teoria, e agora se tem uma teoria e nenhum método. Isso na visão da autora. A implantação do letramento traz essa desinvenção da alfabetização, que traz alguma dificuldade, de acordo com a autora. Por quê? Porque no Brasil, nas décadas de 1980 e 1990, teve um predomínio do socioconstrutivismo. Quais as diferenças? Os materiais antes eram feitos para aprender a ler, principalmente as cartilhas, né, onde se apresentavam letras, letras se uniam para formar sílabas, sílabas se uniam e formavam palavras, palavras as frases, os textos. Então era um material feito exclusivamente para aprender a ler. Agora, os textos do dia a dia, do cotidiano, que são feitos para ler, não têm a finalidade de aprender, mas são utilizados na sala de aula. É o fim dos pré-requisitos para a alfabetização, né, do treino motor, e os erros são começados a ver como erros construtivos. Há um grande problema na época que os erros eram vistos como construtivos, mas eles não eram debatidos. E aí vem essa confusão que a autora falou. Segundo a autora, antes havia método sem teoria e com a chegada do construtivismo a teoria sem método. O letramento se sobrepôs à alfabetização, fazendo com que esta perdesse sua especificidade, ou seja, ela deixasse de ser propriamente trabalhada em favor do letramento. E aqui ela traz uma expressão do Dermeval Saviani, que ele usa no livro Escola e Democracia, que é a curvatura da vara. A ideia é que, de um lado,
pensando numa vara mesmo. Ela estava virada totalmente para um lado em alfabetização e não se tem a ideia de um meio termo. Ela curva para o outro lado, pensando no letramento. A ideia do Dermeval Saviani, não lidando com a alfabetização, mas com as teorias de educação, é que essa vara fique no meio. Mas ele chama a atenção que uma vara, quando você curva de um lado para o outro, ela nunca para no meio, né? Ela ainda tem esse movimento de ida e vinda. Então essa analogia é feita com alfabetização e com letramento. Ora de um lado, ora de outro, e não se pensa num meio termo. Vamos lembrar que esse texto é de 2004. Muita coisa pode ter mudado, mas mas a autora ela é importante quando se trata de letramento e alfabetização. Angela Kleiman, em 2005, coloca que o conceito de letramento começou a ser usado nos meios acadêmicos numa tentativa de separar os estudos sobre o impacto social da escrita dos estudos de alfabetização, cujas conotações escolares destacam as competências individuais no uso e na prática da escrita. Com isso, há uma divisão entre letramento e alfabetização. Então, o letramento, quando você envolve práticas sociais, culturais dos diversos grupos que utilizam a escrita, você usa o letramento, enquanto a alfabetização usa um código. O que ela coloca é que uma criança não convencionalmente alfabetizada que recebe uma situação envolvendo uma fada madrinha, por exemplo, uma situação totalmente hipotética, ela relaciona num conto de fadas. Mas ela não é alfabetizada. Como ela relaciona? Porque, na verdade, ela é letrada. Ela participou de um evento de letramento onde alguém lhe contou um conto de fadas. Então, ela conhece esse tipo de texto. É uma prática social. Então, ela está letrada, não alfabetizada. Assim como, se a gente pensar numa criança, numa pessoa que usa a expressão deixa eu fazer um parênteses. Ela não tem a noção do que seria esse parênteses. Ou a pessoa pode até ter, mas qual é o uso desse parênteses se ele é utilizado na escrita e a gente está usando na oralidade? A mesma coisa com as ironias, que dependem do que a gente conhece, né, da nossa visão de mundo. E quando a pessoa faz aquele sinal dobrando os dedos na altura dos ombros, dizendo que algo está sendo dito entre aspas, né, que não é bem a realidade aquilo. São pessoas que estão expostas a situações de letramento. Então, o letramento ele é uma prática social daquele texto. Emília Ferreiro tem um livro muito curtinho, muito fininho, mas lá de 2000, com a edição de 2012 utilizada aqui, que chama Passado e Presente dos Verbos Ler e Escrever. Ela ainda usa bastante o termo alfabetização nesse livro, e conta que o iletrismo na França e na Europa é um nome dado a uma realidade muito simples. A escolaridade básica universal não assegura a prática cotidiana da leitura nem o gosto de ler. Ou seja, essas pessoas elas são alfabetizadas, né, mas elas não conseguem entender. É o que nós chamamos hoje de analfabeto funcional. Então, há países que têm analfabetos porque não asseguram um mínimo de escolaridade básica, e os países que têm os iletrados, porque asseguram essa escolaridade, mas não produzem um leitor em sentido pleno. Seria aquele que sabe ler, mas não compreende o uso dessa leitura. E a Emília Ferreiro traz que as pessoas podem ser alfabetizadas para a escola, alfabetizados para diversas situações comunicativas, alfabetizados agora, né, para o computador e internet, e aí, na verdade, ele é alfabetizado para quem? Alfabetizado para a escola seria aquelas práticas anteriores, onde é alfabetizado para passar de ano, aprende para passar de ano. As demais situações comunicativas são a rua, a igreja, a casa, onde cada um tem a sua forma de lidar com essa leitura, com essa escrita. Por exemplo, uma igreja católica que usa a liturgia da palavra, e essa criança sabe que aquele texto ela tem a homilia, ela tem os sermãos, tem aquele padrão, vamos dizer assim. Agora a gente tem a ideia do alfabetizado por computador e internet, mesmo às vezes sem saber ler e escrever, mas a criança sabe acessar algum site, ela sabe fechar, ela sabe copiar, colar, mas não que ela esteja lendo aquilo, né? Ela é letrada para aquilo. E no final a escola está alfabetizando para quem? Porque se a escola alfabetiza somente para passar de ano, ela não está cumprindo seu papel social. E aí a Emília Ferreiro faz
um adendo importante aqui. A democracia, essa forma de governo na qual todos apostamos, demanda, requer, exige indivíduos alfabetizados. A democracia plena é impossível sem níveis de alfabetização acima do mínimo da soletração e da assinatura. Os navegantes da internet são barcos à deriva se não souberem tomar decisões rápidas e selecionar informação. Então, de nada adianta eu estar com acesso à internet se eu não souber o que fazer com aquilo, que é o letramento agora para a internet, para a era digital, que as nossas crianças já estão bem por dentro disso. Né? Lembrando que esse texto da Emília Ferreiro é de 2000, tá? Mas a democracia ela depende das pessoas compreenderem aquilo que leem. Caso contrário, a pessoa não pensa por si só, vamos dizer assim. Ler e escrever, antigamente, eram tidos como tarefa, como um trabalho. Então, quem lia não escrevia e quem escrevia não lia. Era uma marca de poder. Acontece que as pessoas que detinham o poder de dizer o que era para escrever, não liam, e quem lia não escrevia, segundo o que a autora traz. Só que quando eles deixaram de ser independentes, ler e escrever deixaram de ser dependentes, elas são construções sociais agora. Então, ler e escrever deixaram de ser independentes, elas são construções sociais, então não tem como dissociar leitura e escrita. O contexto onde ele está dá os novos sentidos para os verbos. Mais do que uma luta contra o analfabetismo, deve-se lutar para elevar o nível de alfabetização, permitindo o contínuo de aprendizagem sempre que se lida com textos novos para nós. A autora dá até o exemplo de cursos de mestrado e doutorado, onde as pessoas que chegam não têm noção daquele texto, não conhecem aqueles textos acadêmicos, e ela tem que fazer novos letramentos com eles. Tem que alfabetizar para esses tipos de textos. Então, na vida a gente está sempre aprendendo um novo texto. E aí nós chegamos no comunicação e multiletramento. Como? Por quê e para quê? E para quem? Então, esse componente novo surge por quê? O grupo de Nova Londres, um grupo formado por teóricos de Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália, se reuniram para debater as questões do problema de ensino anglo-saxão. Isso lá em 1996, eles perguntavam o que é apropriado para todos os alunos no contexto de fatores de diversidade local e conectividade global cada vez mais críticos. Então já surgia essa necessidade de pensar esses novos letramentos, né? E aí a partir disso os multiletramentos que vêm pensando em duas facetas. A multiculturalidade, de acordo com as diversas culturas que existem, e a multimodalidade. A multiculturalidade traz a multiplicidade de sociedades, povos, costumes, cada qual com seus textos e com seu modo de vida, de resistência, de sobrevivência. Já a multimodalidade são a diversidade de linguagens e diversidade de textos onde pode aparecer. Essas duas visões trazem juntas os multiletramentos. Roxane Rojo, no livro Multiletramentos na Escola, agora em 2012, coloca que trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver, normalmente envolverá, mas pode não envolver o uso de tecnologias de comunicação de informação, os novos letramentos. Mas ele tem um trabalho, caracteriza como um trabalho que parte de culturas de referência do alunado, que é a multiculturalidade, e os gêneros, mídias e linguagens, que são as multimodalidades. Na verdade, ele depende muito do que os alunos trazem, né? Ele envolve diversos gêneros, diversos tipos de textos, né, os letramentos, mas dependem muito também do que o aluno conhece e do que a sociedade valoriza, né, o trabalho com os textos, com os contos, ou desvalorizam, como é o caso do picho, como é o caso do rap, muitas vezes do funk, que acabam sendo textos também. Onde acontecem esses multiletramentos? Eles podem vir em áudio, vídeo, imagem, impressos diversos, aparelho em geral, redes sociais, sites, game, televisão, cinema, computadores, smartphones, tablets. Muitas dessas tecnologias ainda não estão presentes ativamente na escola, mas elas já existem na mão dos alunos, né? Cabe à escola entender como utilizar ou como discutir, porque o aluno ele acessa, ele faz uso, ele produz muitas vezes, aqueles alunos que querem ser youtubers, os alunos que produzem sites, mas às vezes elas são utilizadas de uma forma
não vou dizer irresponsável, mas não tem um planejamento e não tem uma consciência do que está se fazendo. Simplesmente se coloca a sua própria imagem na internet para o mundo inteiro ver e não se pensa ao que isso pode levar. Aqui tem as competências gerais da área de linguagens da base. É interessante aqui nesse caso, para quem quiser pausar o texto ou até buscar na internet, mas aqui ela já está pronta, é só parar esse texto aqui e ler com calma. Mas a questão é que os multiletramentos estão presentes nessas competências. O último ali fala de tecnologias digitais, mas quando se fala em diferentes linguagens verbais, diferentes linguagens, práticas de linguagens artísticas, corporais, os multiletramentos estão envolvidos. E a Jaqueline Barbosa, que trabalha muito com a Roxane Rojo, ela fala sobre as tecnologias na escola. Tem 3 situações, pelo menos. A tecnologia como meio de facilitar o ensino-aprendizagem de conteúdos e o desenvolvimento de habilidades. Então, ela existe na escola, ela é utilizada para trazer os conteúdos, mas aí acaba muitas vezes trazendo aquilo de, ao invés de colocar 2 mais 2 em um quadro negro, colocar 2 mais 2 num slide e apresentar para os alunos. Não teve uma interatividade. Tem o segundo caso, que é a tecnologia como lugar, ou instância em que novas práticas sociais, culturais e de linguagem se apresentam, onde vai ter realmente uma discussão, vai ter uma criação consciente de material, e a tecnologia como pauta de discussão na sala de aula. Não simplesmente ser usada, mas ser trazida como discussão para saber como se usar fora daquele ambiente. As referências utilizadas foram esses 4 livros, e qualquer dúvida, nós temos o fórum logo no início do curso, pode ser colocado ali, e esse material ele serve para a realização do questionário, e espero que tenha tirado um pouquinho das dúvidas sobre esse novo componente. Até a próxima.